Aleluia, Jesus, glória a Deus. Que palavra maravilhosa, né? Na qual o Senhor ele nos fala aqui: buscar-me-ei e acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse versículo ele já fala conosco tremendamente. Aqui o Senhor ele já tem um chamado para a minha vida e para a tua vida. Quando ele fala aqui nesse versículo, capítulo de Jeremias: buscar-me-eis. Então, quando nós buscamos ao Senhor, nós vamos achar Ele. Quando nós buscamos a face de Deus, buscamos ter intimidade com o Senhor, nós acharemos a face de Deus. E aí a palavra do Senhor vai nos falar: buscai-me-ei e me acharei, quando me buscarem de todo o vosso coração. Aleluia, glória a Deus. Ele fala aqui ainda que nós temos que buscar Ele de todo o vosso coração. Ou seja, sabe aquele amor que quando você ama uma pessoa, você quer se aproximar da pessoa e você fica ali tremendamente apaixonado e você faz tudo pelaquela pessoa? Você vai atrás dela, você vai em busca daquela pessoa, você compra o melhor presente, você leva a pessoa no melhor lugar e ali para você poder encontrar aquele amor que o teu coração está pedindo. Você está entendendo? E dessa forma, ainda melhor ainda, você tem que fazer quando você buscar o Senhor. Porque a Bíblia vai nos falar: buscai-me-ei e me acharei, me buscarei de todo o vosso coração. Então, se você busca o Senhor de todo o teu coração, você vai achar o Senhor. Você vai achar o Senhor na presença, na intimidade. Você está entendendo? Então, igreja, independente do que você está passando hoje, independente de você ter um amor por alguém próximo a ti, você precisa buscar o nosso Deus. Você precisa buscar o nosso Senhor. Você precisa buscar intimidade com o papai, porque quando você busca Ele de todo o coração, Ele te dá, além desse amor que você faz tudo por Ele, né? Que eu dei aqui um exemplo. Ele vai te dar, além desse amor que você sente por uma pessoa, Ele vai te dar além do que você imaginar quando você busca Ele de todo o coração. Jeremias 29, 13. Amém? E aí, a introdução aqui que eu fiz vai nos falar assim: precisamos buscar Deus com o coração todo. Você está entendendo? Precisamos buscar Deus com o coração todo. Todo o coração, não é só a metade. De todo o coração. Não com parte dele ou com ele dividido entre duas vontades. Bíblico isso aqui. Tiago, capítulo 1, versículo 8 e Tiago 4:8. Olha só, precisamos buscar a Deus com o coração todo, não somente pela metade. Não com parte dele, ou seja, repartido no meio, né? Não com parte dele ou com ele dividido entre duas vontades. Porque muitas das vezes, por que a Bíblia vai nos falar isso aqui? Porque muitas das vezes, eu e você buscamos a Deus pela metade. Nós buscamos a Deus de acordo com a nossa vontade. Você busca a Deus para você ganhar algo da parte de Deus, por exemplo. Você busca a Deus para ganhar algo da parte de Deus. E aí você consegue aquilo ali, mas logo o teu coração está no mundo. Logo o teu coração está no bem material que você comprou. Você está entendendo? Então aqui a Bíblia vai nos falar que nós precisamos buscar a Deus com o coração todo. Não com parte dele ou com ele dividido entre duas vontades. Ou é a sua ou é a de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 8. Sabemos que só Deus vê o nosso coração. Quantas vezes nós já escutamos isso aí? Ah, mas Deus ele conhece o meu coração. Deus ele conhece o meu coração, a minha vida, a minha história. Sim, ele conhece. Às vezes alguém vai te apontar, falar algo para a tua vida e você fala assim: ah, você não me conhece. Só Deus para me julgar. Só Deus que conhece o meu coração. É verdade. Só Deus conhece o teu coração.
Ele sabe o que está plantado aí, se é bom ou é ruim. Ele sabe quando você divide o amor dele. Ele sabe quando você deixa ele de lado para fazer a tua vontade. Ele sabe de tudo. De tudo, até mesmo antes de você falar, antes de você agir, antes de você pronunciar, Deus, ele sabe de tudo. Esta figura, olha só, eu separei o meu urso aqui para me fazer uma referência para os irmãos. Olha só, vocês estão vendo, né? O coração, ele tem olhos, ele tem boca. Você tá entendendo? Um coração aqui, ó. Bom, voltamos aqui para a palavra. Esta figura que eu mostrei para os irmãos. Deixa eu pegar aqui um coração mais pequeno. Aqui. Digamos que esse coração aqui tem olho e tem boca. Tem nariz, tem tudo. Então, esta figura de coração, com olho, com boca, como se fosse uma pessoa. É como se fosse uma pessoa. Parece ser apenas uma ilustração que atribui ao coração a personalidade da pessoa. Apenas parece. Pois, olha só o que a Bíblia vai nos falar em Provérbios, capítulo 15, versículo 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Provérbios, capítulo 15, versículo 13. O coração alegre aformoseia o rosto, não é verdade? Quando nós estamos com o coração alegre, o nosso rosto ele formoseia, o nosso rosto ele fica perfeito, ele fica bonito, ele traz luz, ele traz bons sentimentos para a pessoa que está ao teu lado, ele traz avivamento para quem está ao seu lado. Então o coração alegre ele formoseia o rosto. Ele traz luz sobre a vida da pessoa. Mas olha só, mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. Então, enganoso é o coração. Porque quando você se encontra triste, o teu coração, a tristeza, o espírito, ele se abate. Logo você fica com uma aparência de tristeza, uma aparência com as vistas caídas, você não sorri, você não consegue olhar nos olhos de outra pessoa, você não consegue ter atitude ao próximo, porque o teu coração, ele está abatido, porque o teu coração se encontra triste, e aí o espírito se afasta do coração triste. O espírito se abate. Porque você está abatido. Provérbios capítulo 15, versículo 13. E aí eu te pergunto nessa noite: como está o teu coração? Como está o teu coração? Então eu trouxe aqui umas 3 medidas para nós conhecer o coração. Aleluia, glória a Deus. Então o primeiro é: o coração crê. Aleluia, Jesus. O coração, ele crê. Você está entendendo? Ele crê. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, a palavra do Senhor vai nos falar dessa forma: se com a tua boca, olha só que versículo maravilhoso, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvos. Você está entendendo? Olha aí o primeiro tema que eu trouxe aqui para os irmãos. O coração crê. Bíblico, está escrito. Romanos 10, 9
e versículo 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, se você confessar Jesus como Senhor, em teu coração crer, você precisa crer. Não é somente você confessar, eu aceito Jesus como o único Salvador da minha vida. Pronto. Não é somente você confessar, você precisa crer. É bíblico. Em teu coração creres que Deus o ressuscitou, dentre os mortos será salvo. Porque querendo ou não, eu posso estar falando com pessoas aqui que não aceitou Jesus ainda como o único Salvador da sua vida. Você tem confessado Jesus, eu aceito Jesus na minha vida, mas em teu coração você não crê. Então você precisa crer em teu coração que Deus o ressuscitou. Porque o teu coração, antes de você ter Jesus, antes de você confessar Jesus, o teu coração era um coração morto, um coração sem vida, um coração sujo, um coração aquebrantado, um coração cheio de pecado, de imundícia do mundo. Então, primeiramente, quando você confessar Jesus, você precisa crer que Deus o ressuscitou. Dentre os mortos será salvos. Então, se você crê, o coração ele crê. Então, se você crê, você vai ser salvo entre os mortos. Você não tem que só abrir tua boca e dizer assim, irmã, eu creio. Mas Deus, ele conhece o teu coração. Você está entendendo? Deus, ele conhece o profundo e escondido. Então, quando você crê de todo o coração, há renúncia, há temor, há santidade, há afastamento de pecado. Então, isso é crer. Quando você crê em Deus de todo o coração, você é salvo. Continuação do versículo. Porque com o coração se crê para justificar e com a boca se confessar a respeito da salvação. Olha que versículo lindo. Porque com o coração se crê. Você está entendendo? Com o coração você tem que crer para justificar. Olha só, quando você crê, você vai justificar o que Jesus fez na tua vida. Para justificar e com a boca confessar a respeito da salvação. Ou seja, primeiramente, você tem que confessar. Segundo, você tem que crer. E você tem que ser ressuscitado entre os mortos. Para com o seu novo coração você crer, para justificar e com a tua boca confessar a respeito da salvação que Jesus trouxe para a tua vida. Você está entendendo? E aí, o coração é a sede dos sentimentos, mas também de nossa fé. O nosso coração, ele tem sentimentos. Eu falei aqui no começo do vídeo. O nosso coração é sentimental. Nós sentimos sentimentos por uma pessoa. Nós amamos aquela pessoa que está ao nosso lado. Nós temos sentimento pelaquela pessoa, né? E aqui, mas ele também, ele traz fé para nossas vidas, né? O coração é a sede dos sentimentos. Nós temos sede de sentir o sentimento. Aquele sentimento de amor você tem pela tua esposa, pelo teu namorado, pelo teu filho, pelos teus pais. Ali é uma sede de sentimento, mas também de nossa fé. Acreditar em algo significa que sentimos uma profunda convicção que vem de dentro de nós. Não é verdade? Quando nós passamos a acreditar em algo, em alguém, poxa, aquela pessoa ela me ama, aquela pessoa, nossa, você está entendendo? Então, quando você acredita em algo, significa que sentimos uma profunda convicção que vem de dentro de nós.
Vem uma convicção de dentro de você que você está sendo amado. E a fé no sobrenatural vai mudar além da circunstância externa. Olha só que palavra linda. Com a fé no sobrenatural vai muito além da circunstância externa. Então, por dentro de você, você tem uma fé. Você tem um sentimento por alguém. Mas aí, a fé é um sobrenatural, que ela invade o teu ser. A fé é um sobrenatural que vai muito além da circunstância externa, ou seja, de dentro de você. Um coração cheio de fé tem sonhos e esperança, e por isso não se abala facilmente. Você está entendendo? Um coração cheio de fé tem sonhos e esperança, e por isso não se abala facilmente. Então, para você ter além desse sentimento, você precisa ter fé. Crer no Senhor. Porque você pode passar a luta que for, a dificuldade que for, um coração cheio de fé, que tem sonhos e esperança. E é por isso, esse coração, ele não se abala facilmente. Ele não se abala. E quantas das vezes, igreja, nós vemos os nossos irmãos, amigos, parentes com o coração abatido, com a sua face de tristeza, porque foi decepcionado, porque foi enganado, porque foi traído. Você precisa ter fé. Você precisa encher a tua vida, o teu coração de fé. Porque um coração cheio de fé, um coração cheio de sonhos e esperança, você precisa ter. Porque um coração cheio de fé e esperança, ele não se abala facilmente. Quando vir qualquer ventania, circunstância sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua história, você não vai nem se abalar. Você está entendendo? Você não vai se abalar. Você pode até pensar no caso, mas a tua fé, ela é maior do que qualquer lutinha que vier sobre a tua vida. Porque o teu coração, ele tem fé, sonhos e esperança no Deus vivo. Então, deixa nessa noite o teu coração crer que além da circunstância, além de você confessar e crer, o teu coração tem fé no Deus vivo. Então, o primeiro tema que eu trouxe aqui foi que o coração, ele crê. E agora vamos para o segundo. O coração vê. Amém? O coração vê. Vamos lá no versículo 1, capítulo 18 de Efésios. A palavra do Senhor vai nos falar assim: iluminado os olhos do vosso coração, para saber de qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua esperança nos santos. Olha que versículo lindo. Efésios 1, 18. Eu falei aqui que o coração, ele vê. O coração, ele vê. O primeiro tema que eu falei, o coração crê, e agora o coração, ele vê. E aí em Efésios 1, 18 vai nos falar: iluminado os olhos do vosso coração. Nós temos que estar iluminado com os olhos do vosso coração. Iluminado, igreja, é você estar sempre olhando para o alvo, crendo, tendo fé que você vai conseguir. E aí o versículo vai nos falar: para saberdes qual é a vossa, para saber qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da herança, da sua herança nos santos.
Então, o seu coração, ele precisa ver, ele precisa ser iluminado. Mesmo, igreja, mesmo que dentro do peito humano, o coração consegue perceber coisas que os olhos não podem enxergar. Você está entendendo? Mesmo dentro do peito humano, o coração consegue perceber coisas que os olhos não podem enxergar. Aleluia, Jesus, que palavra linda. O coração do homem é enganado. O coração do homem, eu falo assim homem, igreja, mas é homem e mulher, ambas partes. Mas dentro do coração, do peito humano de uma pessoa, o coração ele consegue perceber o que os olhos não podem enxergar. Você está entendendo? Muitas das vezes, vamos lá para a vida sentimental novamente. O coração ele consegue perceber quando você está sendo amado e quando você está sendo enganado. Você vai perceber pelo teu coração, porque os teus olhos não conseguiam enxergar. Então o coração, ele vai te ajudar a enxergar isso, porque você vai sentir. Você está entendendo? Porém, quando a pessoa está nas trevas, olha só. Quando a pessoa está nas trevas deste mundo que nós vivemos hoje, não vê que está se perdendo e ferindo o próprio coração. Quantas pessoas nós vê que está na treva, não consegue enxergar o que está perdendo, que está ferindo o seu próprio coração. Elas não conseguem ver a ferida, né, que está causando no seu coração. Por quê? Porque eles estão nas trevas. Então, quando a pessoa ela está na treva deste mundo, ela não consegue ver que está perdendo, se ferindo o próprio coração. E o discernimento espiritual muitas vezes vem a partir de um sentimento que surge de nós. O discernimento espiritual, ele vem a partir de um sentimento que surge dentro de nós. Mesmo que não conseguimos entender bem, mas sabemos que é algo que Deus está mostrando em nosso coração. Então, quando você sente algo que você vê que não é da vontade de Deus, ou que seja da vontade de Deus, você vai entender. Porque mesmo que não conseguimos entender bem, mas sabemos que é algo que Deus está mostrando em nosso coração, seja para a tua correção ou seja para a tua bênção. Deus ele está mostrando ao teu coração. Então o coração ele vê mais do que os teus próprios olhos carnais. Então que nessa noite nós possamos entender e saber como que Deus quer mostrar para nós através do coração. Sinta o teu coração nessa noite. Tenha fé. Além de você confessar Jesus, além de você ser ressuscitado entre os mortos, você vai ser justificado pelo perdão de Deus. Você vai ter que justificar pela salvação que Deus fez na tua vida. Então, mesmo que você não entenda, porque a pessoa que está lá nas trevas, que nem eu falei, ela não vê que está perdendo e ferindo o seu próprio coração. Mas a partir de um sentimento que surge de nós, mesmo que nós não conseguimos entender bem esse sentimento, mas sabemos que é algo que Deus está mostrando em nosso coração. Então, quando Deus mostrar algo para você dentro do teu coração, meu filho, não vá pelo aquele caminho, meu filho, não vá fazer isso, meu filho, não caia nessa cilada. Se você sentir o temor de Deus, um
no teu coração, você precisa ser obediente. Você precisa seguir a palpitação do teu coração. Antes de qualquer coisa, você precisa ter uma direção de Deus. E aí, o terceiro tema que eu trouxe aqui para a igreja é que o coração ouve. O primeiro que eu falei aqui foi: o coração ele crê. Segundo, o coração ele vê. E terceiro, o coração ouve. Então vamos lá. A Bíblia vai nos falar no livro de Salmos 133, Salmos 36, capítulo 36, versículo 1. Vai nos falar assim: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Bíblico também. O coração do ímpio, a voz da transgressão, não há temor de Deus diante de seus olhos. Quem é o ímpio? O ímpio é aquela pessoa que não crê em Deus. É aquela pessoa que não tem temor a Deus. É aquela pessoa que peca, é aquela pessoa que rouba, é aquela pessoa que se prostitui. Eu vou logo assinar nessas palavras mais claras, que é para os irmãos entenderem. O ímpio é aquela pessoa que vive no mundo. Ela não tem temor a Deus, ela não tem medo do pecado. Ela não treme nem os cabelos da cabeça de medo das mãos de Deus. Então, aqui a Bíblia vai nos falar que há no coração do ímpio, a voz da transgressão, porque não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não há temor. Quantos marginais, criminalistas, né, que matam uma pessoa assim brincando, porque não tem temor a Deus, não tem medo do castigo, não tem medo do que possa acontecer, não tem medo de puxar cadeia, não tem medo de ficar ali paralítico, não tem medo de nada. Esse é o coração do ímpio, a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Eles não têm medo. Então, de dentro do coração vem uma voz interior que fala conosco. Contudo, para quem vivem sem Deus, olha só, de dentro do coração vem uma voz interior que fala conosco. Contudo, para quem vive sem Deus. Uma pessoa que vive sem Deus, ela ouve uma voz interior que vai fazer com que ela haja sem pensar. Então, contudo, essa pessoa que vive sem Deus, ela é enganada. E aí vai nos falar assim, Jeremias, capítulo 17, versículo 9, vai nos falar assim: engano é o coração mais do que todas as coisas. Engano é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? É bíblico, Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Esse coraçãozinho aqui, ó, o meu e o seu é enganoso. Engano é o coração, mais do que todas as coisas. Porque eu posso estar aqui diante de você, jurando amor pela tua vida, jurando algo para a tua vida, e amanhã eu posso estar te desejando mal, porque enganoso é o meu coração e o teu coração. É bíblico isso aqui. Então, engano é o coração mais do que todas as coisas, e é desesperadamente corrupto. É corrupto esse coração, é enganoso, ele é sujo.
E quem o conhecerá? Só Deus conhece o coração. Só Deus conhece o meu e o teu coração. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Por isso, igreja, quem vive no mundo de pecado se engana com prazeres e ilusões. Você está entendendo? Por quê? Porque está sendo corrupto, está sendo enganoso. E aí vai nos falar assim, ó: se engana com prazeres e ilusões que pensam vir do coração. Você está entendendo? Por isso, quem vive no mundo de pecado se engana com prazeres e ilusões, porque estão sendo enganados pelo coração, que pensam vir do coração somente quando entregamos o coração para Jesus e que possamos. Então, se engana com prazeres e ilusões que pensam vir do coração. Só pensam, que acha que veio do coração. Olha só, somente quando entregamos o coração para Jesus é que passamos a ouvir a voz do Espírito Santo falando dentro do nosso coração. Então é necessário você colocar o teu coração diante de Deus. É necessário você confessar. É necessário você renunciar. Porque com o coração se crê para justificar com a boca e confessar a respeito da salvação. Então, aleluia. Quando entregamos o coração para Jesus, é que passamos a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus falando dentro do nosso coração. Quando nós nos entregamos a Cristo Jesus, é que passamos a ouvir o Espírito Santo de Deus em nosso coração. Então é necessário você aceitar Jesus como o único Salvador da tua vida, confessar com a sua própria boca o que Jesus fez na tua vida. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que não são evangélicas, que não aceitou Jesus ainda. Mas a voz que tu ouve no teu coração é voz do pecado, é voz ilusão. Você está entendendo? Você precisa confessar Jesus. Você precisa aceitar Jesus como o único Salvador da tua vida para que você possa ouvir a voz do Espírito Santo de Deus falando dentro do teu coração. Porque enquanto você está no mundo, enquanto você está no pecado, você vai ser iludido pelas vozes que você vai ouvir, te levar para o pecado, te levar para o lamaçal, te levar para o fundo do poço, te levar para a prostituição, para o crime, para a facção. A voz que você está ouvindo, que enquanto você está no mundo, vai te levar para isso. Então, você precisa aceitar Jesus como o único Salvador da tua vida, para que você possa ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, para você poder entender o que Deus quer falar contigo. Deus vê o seu coração. Ele vê o teu coração. E aí? Como que tá o meu e o teu coração nessa noite? Será que o nosso coração tem sangrado, tem sofrido, tem planejado derrotas para o nosso irmão? Como que tá o nosso coração nessa noite? Como que tá o teu sentimento? Como que tá o teu coração? Como que está? Responda para você mesmo. Então, na palavra de Deus, observamos o quadro, né, de coisas importantes a respeito do coração, né? Aqui onde fala em Jeremias, capítulo 29. E tipos de coração são sentimentos do coração, atitudes do coração para com Deus
e o proceder de Deus para com o nosso coração. Então, existem vários tipos de coração. Vários tipos de coração. Então, na Bíblia, você vai achar muitas passagens de vários tipos de coração. Dos apóstolos, dos profetas. Então, na Bíblia você vai encontrar lá em Mateus capítulo 13, 15, coração sujo, coração cheio de segredos. Salmos 44, versículo 21. Um coração mau, Gênesis 6, primeiro. Um coração enganoso. Coração enganoso, quebrantado, Salmos 34, 18. Você vai encontrar coração arrependidos, onde fala lá em Salmos 51, 10, 17. Coração limpo, Mateus 8, 5. Um coração sem acusação, 1 João 3, 18. Um novo, coração novo, Ezequiel 36. Um coração ardente, Lucas 24, 32. Então, assim, na Bíblia você vai achar vários pronunciamentos sobre o coração, né? Vários tipos de coração. Assim como nós encontramos aqui na terra. Vários tipos de coração. Coração enganoso, coração traidor, coração que é cheio de segredos, coração sujo, coração maldoso. O que nós encontramos aqui está tudo escrito lá na Bíblia. Então, de acordo com os sentimentos nós sabemos que tipo de coração é o nosso. E sabemos o que devemos nos fazer para Deus e o que Deus faz por nós. Então, de acordo com o sentimento do seu coração, sabemos que tipo de coração nós temos. Você está entendendo? Então, se você tem um sentimento de amor, pelo amor ao próximo, então você tem o seu coração que é amor. Se você tem ódio de alguém próximo, o seu coração é de ódio. Se você tem um coração de justiça, teu coração é de justiça. Então, de acordo com como está o teu coração, você sabe os teus sentimentos, né? O que está passando agora o teu coração. Então aqui já para nós concluir, 1 João capítulo 3, versículo 20 e 21 vai nos falar assim: pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Ah, que versículo lindo. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Muitas das vezes nós somos acusados pelo nosso próprio coração. Quando nós fazemos algo errado, quando praticamos o pecado, como desejamos o mal para alguém, né? O nosso coração ele começa a nos acusar. Você começa a sentir algo diferente. Mas certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Então, se o teu coração não te acusar, é porque você tem confiança diante de Deus. Então, isso aqui é bíblico, viu? 1 João 3, 20 e 21. Então, se hoje você tem um coração que está te acusando de algo, que está te levando para uma aflição, Deus, ele certamente ele conhece o teu coração. Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Deus, ele conhece o teu coração. Então, se você está com um coração que te acusa, tá te deixando triste, que está te levando para outro lado, saiba que Deus, ele conhece o teu coração. Todas as coisas ele conhece. Então, se Deus conhece todas as coisas do teu coração, e se ele estiver sujo, está na hora de você limpar. E aí o versículo vai nos falar assim: amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus.
Então, se o teu coração não te acusar de certas coisas, tipo assim, alguém chega pra você e te acusa. Ah, aquela irmã, ela me roubou. Quando você tá com a sua confiança em Deus, quando você tá com a sua vida diante do altar de Deus, é porque nós temos confiança diante de Deus. Porque pode vir o abrir de boca que for contra a tua vida, contra o teu ministério, mas tu vai estar com a tua fé, com a tua confiança em Deus, porque Deus, ele conhece o teu coração. E aí, o saber se relacionar com a mente e o sentir, o querer se relacionar ao coração. Olha só, o saber se relacionar com a mente e o sentir. Você tem que saber se relacionar com a mente e com o sentir. O querer se relacionar do coração. Por isso dizemos que sabemos algo de cor. Você está entendendo? Por isso que nós dizemos que sabemos algo de cor. Porém, não há coisas que estão na nossa mente e não no coração. Ou seja, sabemos o que devemos fazer, mas não queremos ou fazemos algo sabendo que não devemos fazer, mas o queremos do coração e não na mente. Ou seja, desejamos algo, mas não sabemos como alcançá-lo. A distância entre a mente, olha só, a distância entre a mente e o coração é de 40 centímetros. E é preciso haver harmonia entre o querer e o saber. Amém, igreja? Então, é necessário, é preciso haver uma harmonia entre o querer e o saber. Então, igreja, que vocês possam meditar na palavra do Senhor, que vocês possam fazer uma alta reflexão do seu coração, na qual eu trouxe aqui nessa noite. O tema é o coração, né? A conversão, o coração humano. Então, primeiro que eu falei foi, o coração, ele crê, né? Então, para nós crermos, nós temos que confessar Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos e será salvo, porque com o coração crê para justificar e com a boca confessa a respeito da salvação. E o outro que eu trouxe foi, o coração ele vê. Efésios 1:18. Iluminados vossos coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua esperança nos santos. E o terceiro que eu trouxe foi, o coração ouve. Salmos 36, capítulo 1. Há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, que nós possamos nessa noite fazer uma alta reflexão no nosso coração, né? Que nós possamos buscar a Deus de todo o coração, onde foi a palavra que eu li nessa noite, Jeremias 29:13. Buscai-me-ei e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, quando você busca a Deus, você vai achar Deus. Quando você busca Ele de todo o vosso coração, você vai encontrar a solução para a tua história, para a tua vida, para tudo aquilo que você tem colocado diante de uma folha para ser realizado. Então, essa foi a palavra que eu trouxe para a vida dos irmãos. Que os irmãos façam alta reflexão no seu coração. Tira tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Tira toda a poluição, todo sentimento ruim, todo sentimento de negatividade, de injustiça.